Acerte o alvo, canal Matemática Fundamental. Professor Wagner Oliveira, e é um prazer para mim tê-los aqui comigo neste momento onde nós iremos abordar um tema bastante interessante, que é noções de álgebra, ok? Então vem comigo, vamos desenvolver este objeto de conhecimento. Para isso, nós vamos resolver algumas questões. Então vem comigo. Primeiramente, nós temos aqui uma situação onde nós iremos efetuar expressões algébricas, né? Ou seja, nós temos aqui algumas operações e nós vamos manuseá-las de modo que essas expressões algébricas, né, fiquem simplificadas, tá certo? Então vamos iniciar aqui pelo item A. Nós temos a expressão 7x à sexta vezes 2x à quarta. Então, é importante ressaltar o seguinte: para que nós possamos efetuar essas expressões algébricas, aqui nós temos que ter domínio sobre as propriedades da potenciação. Muito importante aqui. Vamos ver aqui então no item A. Nós temos então 7x elevado à sexta potência vezes 2x elevado à quarta potência. Se você tiver no início, né, do estudo desse objeto de conhecimento, então eu vou aqui tentar expor de uma maneira bem mais didática, tá certo? O que eu faço então aqui no item A? Nós temos aqui no primeiro fator, nós temos 7 e temos x elevado à sexta potência, ou seja, o coeficiente numérico e aqui a parte literal, no caso x. Aqui no segundo fator, nós temos o 2 como coeficiente numérico e a parte literal também é x, só que no caso aqui é elevado à quarta potência. Na hora de resolver, de efetuar isso aqui, nós podemos fazer assim, ó, multiplicar aqui os números, certo? Colocar um próximo do outro e as letras também na sequência, uma pertinho da outra. Posso fazer isso aqui? Posso, porque a ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? E agora eu multiplico aqui, ó, número com número, 7 vezes 2 são 14. E aqui eu tenho uma potenciação, né? Potência, né? Multiplicação de potência de mesma base. O que eu faço? Eu conservo a base, ou seja, eu mantenho uma base, né? Não preciso das duas. E vou somar aqui os expoentes. 6 mais 4 são 10. Então fica assim, né? O nosso item A. Vamos aqui para o item B. O item B é muito parecido, né? O que muda aqui é só a parte literal, que é xy. Mas você pode usar o mesmo procedimento, ó. Coloca aqui números, primeiramente 4 vezes 7. Observe que aqui nós temos x no primeiro e no segundo. Então eu posso colocar o x aqui perto um do outro, facilitar aqui, né? E os y também pertinho um do outro. Então fica assim. Resolvendo, eu multiplico número com número. 4 vezes 7 são 28. X vezes x, né? Observe, ó, multiplicação de potência de mesma base. Eu conservo a base e somos expoente. Quando não tem expoente aqui visível, é porque é 1, viu? Então 1 mais 1, 2. Y também elevado ao quadrado. Então fica desse jeito aqui, tá bom? Vamos aqui para o item C. No item C nós temos dois fatores que são frações algébricas, né? Então, o que acontece aqui, ó? Observe que aqui em cima eu tenho 3xy elevado ao quadrado. E aqui embaixo eu tenho 2, também elevado ao quadrado. Como é que eu vou resolver isso aqui, ó? Na parte de cima eu tenho três fatores, 3 vezes x vezes y. Então aqui é importante que você entenda o seguinte, ó, o coeficiente numérico elevado ao expoente 2. 3 elevado ao quadrado, isso dá 9. O x tem expoente 1, você multiplica 1 vezes 2, 2, então fica x ao quadrado. O y também tem expoente 1,
Então fica y elevado ao quadrado. E aqui embaixo, ó, o numerador 2 também é elevado ao expoente aqui da fração aqui, no caso, né, o 2. Então 2 ao quadrado igual a 4 vezes, sinalzinho de vezes. O mesmo ocorre aqui no segundo fator, 2, ó, 2 elevado ao cubo dá 8. O x tem expoente 2, você multiplica 2 vezes 3, 6. Então fica x elevado à sexta potência. O y tem expoente 1, então 1 vezes 3 é 3. Então fica y elevado ao cubo. E o 3, né, o numerador 3 elevado ao cubo dá 27. Legal, né? Muito bem. Como vamos fazer então aqui? Como nós fizemos aqui nos itens A e B. Nós vamos juntar aqui, ó, 9 quartos vezes 8 27 avos. Eu posso muito bem separar então a parte numérica, parte literal, x ao quadrado, ó, x ao quadrado vezes x à sexta, né? E aqui nós temos y ao quadrado, olha aí, vezes o y ao cubo. Vamos concluir então aqui embaixo. Ó, observe que aqui eu posso multiplicar 9 vezes 8, 4 vezes 27, não tem nenhum problema. Depois você vai fazer o que? Você vai dar uma maneira de simplificar, né, a fração obtida. Mas eu posso fazer isso já aqui mesmo usando aquela lei do cancelamento. Observe aqui, ó, o 4 e o 8 eu posso fazer aqui a lei do cancelamento, ó, 4 por 4 fica 1 e 8 por 4 fica 2. Também o mesmo ocorre aqui com o 9 e com o 27. 9 por 9 fica 1 e 27 por 9 fica 3. Então conclui assim, ó. Agora você multiplica 1 vezes 2 é 2. Tá aqui, 2. E 1 vezes 3 é 3. Então o denominador fica sendo 3. Parte literal, ó, x vezes x ao quadrado vezes x à sexta fica x elevado a 8, né? Você soma os expoentes, que é uma multiplicação de potência de mesma base. O mesmo ocorre aqui. Então fica y 2 mais 3, 5. Y elevado à quinta potência. Então tá aqui, né? Nós efetuamos aqui o item C e nós temos como resultado 2/3 x8 y à quinta, ok? Espero que você tenha entendido. Vamos terminar aqui essa parte aqui resolvendo o item D. Nós temos aqui uma divisão, né? Como é que eu procedo aqui? Normal, você vai dividir número por número, né? O coeficiente numérico de cima pelo de baixo. 15 dividido para 5 dá 3. E x elevado à sexta dividido por x elevado a 1, aqui é uma divisão de potência mesma base. Você conserva a base e subtrai os expoentes. Ó, 6 menos 1, 5. Então no item D fica 3x elevado à quinta potência. Ok? Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Agora, simplificação de expressão algébrica. Nós temos expressões, né, com vários termos e vamos simplificar o máximo possível. Aqui no item A nós temos 3x elevado ao quadrado mais 2x ao quadrado. Aqui a gente vai usar aquele procedimento anterior, aquele raciocínio da primeira questão, né? O 3 elevado ao quadrado são 9, né? E o x fica x ao quadrado, né? Porque 1 vezes 2 é 2. Mas aqui já está tudo ok, 2x ao quadrado. Como nós temos a mesma parte literal, então esses monômios aqui são semelhantes. Então eu posso fazer o quê? Eu somo os coeficientes numéricos, eu somo aqui, ó, 9 mais 2 são 11.
e mantenho a parte literal, x elevado ao quadrado. Aqui no item B, nós temos aqui essa fração algébrica, né? Vamos também simplificar aqui de modo que ela fique assim com o menor número de termos possível aqui, né? Vamos ver aqui então. Então, resolvendo aqui no primeiro aqui, ó, este primeiro termo aqui, você faz igual você fez aqui, né? Na letra A, ó, 2 elevado ao quadrado dá 4. X, 1 vezes 2 é 2, né? Então fica x ao quadrado. E também y ao quadrado. Menos 3x ao quadrado, y ao quadrado. Sobre xy. Xy é a mesma coisa que x vezes y. Então aqui, observe, ó, que eu tenho a mesma parte literal, tanto no primeiro termo, 4x2y2, quanto no segundo, ó, 3x2y2. Então eu vou fazer o que? Eu vou operar diretamente com os coeficientes numéricos. 4 menos 3 fica 1. Então o que me restou aqui? 1x ao quadrado, y ao quadrado. Não preciso colocar esse 1, já que ele é um elemento neutro, né? Da multiplicação, ele não vai fazer nenhuma diferença aqui. Então resta somente isso. E embaixo, x, y. Usando a propriedade da divisão de potência de mesma base, eu vou dividir x ao quadrado por x, que fica somente x, não é isso? Porque você subtrai os expoentes, né? 2 menos 1 é 1, não precisa. E aqui também, y ao quadrado dividido por y, resta somente y. Então fica desse jeito aqui, certo? Item B. Então nós simplificamos aí duas expressões algébricas. Espero mais uma vez que você tenha entendido. Caso não, você pode estar aí pausando o vídeo, estar aí tentando resolver e depois ver a resolução. E para encerrar esse vídeo, nós temos aqui fatoração de expressão algébrica. Fatorar é colocar na forma de fator, não é isso? Então eu tenho aqui na letra A, eu tenho x elevado à quinta potência mais x elevado à quarta potência. Então vamos pegar, para iniciar essa fatoração, vamos colocar em evidência o termo de menor expoente, no caso x elevado à quarta potência. Está aqui, está em evidência já é o nosso primeiro fator, né? Agora eu pego aqui o primeiro termo aqui da expressão, x à quinta dividido por x à quarta. Ó, como são mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes, é a divisão, né? 5 menos 4 fica 1, não precisa botar. E agora eu pego o segundo termo, x à quarta, e divido por x à quarta. Quando você divide duas coisas iguais, a resposta é 1. Então pronto, no item A, a expressão fatorada fica assim, x à quarta vezes x mais 1. Tá bom? Vamos ver agora aqui o item B. O item B também nós temos dois termos, né? 5x ao quadrado y mais 6xy, dois termos. Então, nós vamos aqui, então, novamente pegar... vamos para a parte literal, né? Que tem menor expoente. Então, xy fica aqui do lado de fora, ou seja, em evidência. Abre parêntese. Agora, pega o primeiro termo, 5x ao quadrado y, e divide por xy. Ó, 5 dividido por 1 é 5. Então, 5 se mantém. X ao quadrado dividido por x, ó, conserva a base e subtrai os expoentes. Fica somente x, né? Porque 2 menos 1 é 1. E y dividido por y fica 1. Não precisa colocar, visto que é o elemento neutro, né? Não vai fazer diferença. Vamos para o segundo termo. 6 dividido por 1 são 6. X dividido por x fica 1. E y por y também fica 1. Então não precisa colocar. Então fica assim, ó. Fatorado, o item B fica xy vezes 5x mais 6. Professor, como é que eu vou ter certeza que isso aqui está correto? Bom, para você se certificar, você quiser certificar de fato, você vai desenvolver. Isso aqui, você vai pegar esse termo de fora aqui, esse fator aqui, e vai multiplicar por cada um dos termos que estão aqui dentro, no segundo fator. Você tem que encontrar isso aqui, ó, que já estava aqui. E aqui no item C,
nós temos aqui uma expressão com 4 termos. Aqui a gente vai fazer de 2 em 2. Vamos pegar os 2 primeiros termos, vamos fatorar e também aqui os outros 2 termos. Então, pegando aqui x ao cubo mais 3x ao quadrado, quem fica aqui em evidência é x ao quadrado, porque é o termo comum de menor expoente. E coloca aqui em evidência. Divide agora x ao cubo dividido por x ao quadrado, conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1, só fica assim, né? Mais 3 dividido por 1 é 3. X ao quadrado, né? Aqui o segundo termo. Dividido por x ao quadrado fica 1, então não precisa, deixa assim. Mais, né? Mais um aqui. Vamos agora para o segundo, os 2 últimos termos aqui. Nós temos 2x mais 6. O fator aqui comum vai ser o maior divisor comum desses dois, que no caso é o próprio 2, né? Coloque ele em evidência. Divide agora 2x por 2, fica somente x, né? Porque 2 por 2 é 1, 1 vezes x é x. E 6 dividido para 2, isso é igual a 3. Então, observe que nós temos x mais 3 no primeiro termo e temos x mais 3 no segundo termo. Ou seja, isso aqui é um fator comum. Vamos colocar ele em evidência, né? X mais 3, já que é o fator comum, colocamos em evidência. Então tem que botar aqui o vezes, né? E abre parêntese. Pega o primeiro termo todinho, né? Esse aqui, ó. E divide por x mais 3. O que vai restar? Ó, cancela x mais 3 com x mais 3, fica somente x ao quadrado. Mas tudo aqui é positivo, então não precisa se preocupar. Pegando o segundo termo aqui, dividindo por x mais 3, fica somente o 2. Então pronto, fatorado. Aí os itens A, B e C, tá certo? Espero que você tenha entendido, tá bom? Eu sou grato aí pela sua participação, muito obrigado. E nós vamos nos ver em outras videoaulas, tá bom? Não esquece aí de compartilhar, se inscrever, tá bom? Para que mais pessoas possam ter acesso a este objeto de conhecimento estudado dessa forma. Um abraço e até mais.